Ela disse com um sorriso nos lábios, como quem comenta sobre o tempo, como se as palavras não tivessem peso nenhum. Você nunca vai ser parte dessa família de verdade, Fernanda. Você é a mulher do Marcos, só isso. Eu olhei para ela. Olhei para o meu marido, que estava sentado do meu lado na mesma mesa, segurando o copo de vinho como se tivesse ficado de pedra. Olhei para minha sogra, que fingiu não ter ouvido e continuou cortando a carne no prato. E eu entendi, naquele segundo, com uma clareza que nunca tinha sentido antes, o que eu precisava fazer. Sorri, uma coisa pequena, quase invisível. Mas deixa eu te contar o começo de tudo, porque essa história não começou naquela jantar. Ela começou anos antes, em silêncios que eu aprendi a engolir com o café da manhã. Meu nome é Fernanda. Tenho 40 anos, sou farmacêutica, trabalho há 16 anos numa rede de drogarias em Campinas, e durante a maior parte desses anos eu fui exatamente o tipo de pessoa que faz tudo certo. Estudei, me esforcei, construí uma carreira sólida, economizei com disciplina, não porque alguém me mandou, porque eu aprendi desde cedo que ninguém ia me salvar de nada. Conheci o Marcos quando eu tinha 32 anos, numa confraternização de fim de ano de uma amiga em comum. Ele era engenheiro civil, trabalhava numa construtora grande, ria fácil, sabia ouvir. Parecia diferente, e talvez fosse, no começo. Casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia simples, do jeito que eu queria. 50 pessoas, um salão pequeno em Campinas, minha mãe chorando na primeira fila, o meu pai sorrindo com aquele orgulho quieto que ele tinha de tudo que eu fazia. Foi lindo. O problema não apareceu no altar. Apareceu depois, quando começamos a falar sobre onde morar. O Marcos tinha um apartamento em Barão Geraldo que estava no nome do pai dele, comprado quando ele tinha 20 e poucos anos. O pai havia falecido 3 anos antes, e o imóvel tinha passado formalmente para o nome do Marcos, mas na prática, toda a família ainda tratava aquele lugar como se fosse propriedade coletiva do clã. A minha cunhada, a Débora, tinha chave. A minha sogra tinha chave. E nenhum dos dois achava necessário avisar antes de aparecer. No começo, eu tentei entender. Família é família. Todo mundo tem um jeito diferente de funcionar. Eu não queria começar o casamento criando atrito à toa. Então eu fiquei quieta quando a Débora apareceu numa tarde de sábado, sem ligar antes, com a mãe dela, para dar uma olhada em umas coisas que tinham ficado lá do pai. Fiquei quieta quando ela reorganizou as prateleiras da sala, dizendo que ficava mais bonito assim. Fiquei quieta quando ela comentou, na frente da minha sogra, que eu tinha colocado plantas demais no corredor e o apartamento parecia uma estufa. Fiquei quieta porque o Marcos pedia: "Deixa pra lá, Fernanda. A Débora é assim, você sabe como ela é." Eu sabia, sim. O problema é que eu fui aprendendo, devagar, que o deixa pra lá nunca era temporário, era permanente. A Débora tinha 4 anos a mais do que o Marcos e funcionava como se fosse a responsável por tudo na família. Depois que o pai morreu, ela assumiu um papel de matriarca informal que ninguém tinha pedido, mas ninguém contestava. Ela organizava os almoços de domingo, escolhia os presentes para as datas comemorativas, opinava sobre o que cada membro da família deveria ou não deveria fazer. E quando se tratava de mim, essa opinião sempre chegava com um tempero especial. Uma vez no almoço da família, eu comentei que estava pensando em fazer uma especialização em gestão farmacêutica. A Débora virou para o Marcos e disse: "Nossa, mas você deixa ela trabalhar tanto assim? Não é melhor focar no lar agora que vocês estão casados?" Como se eu não estivesse sentada do lado, como se a minha voz não existisse naquela mesa. Outra vez, apareceu no apartamento com a minha sogra e ficou andando pelo espaço com aquele olhar de quem está avaliando um imóvel para comprar. Parou na frente de uma fotografia nossa, eu e o Marcos na viagem que tínhamos feito para o Nordeste no primeiro aniversário de casamento. Ah, essa foto ficou meio torta. E essa parede ficaria melhor com um quadro mais sóbrio, né, mãe? A minha sogra concordou. O Marcos deu de ombros. Não era a fotografia, nunca era a fotografia, era o recado por trás dela. Você escolheu errado. Você pendura errado. Você não tem gosto. Você não tem lugar. Eu aguentei. Porque amava o meu marido, porque achei que as coisas iam mudar com o tempo, porque toda relação tem seus desafios, não tem?
Eu repetia isso para mim mesma, feito um mantra, enquanto aprendia a sorrir em almoços de domingo e responder com gentileza a perguntas que eram, na verdade, provocações embrulhadas em papel de presente. Mas existe um ponto de ruptura em tudo. E o meu chegou naquele jantar. Foi aniversário da minha sogra. Uma sexta-feira à noite, na casa dela no Cambuí. Eu tinha saído mais cedo do trabalho para ajudar a preparar, fui a 2 padarias diferentes para comprar os salgados que ela gostava, levei vinho, flores. Tentei, como sempre tentei. Na mesa, ela disse com um sorriso nos lábios, como quem comenta sobre o tempo, como se as palavras não tivessem peso nenhum. Você nunca vai ser parte dessa família de verdade, Fernanda. Você é a mulher do Marcos, só isso. Eu olhei para ela. Olhei para o meu marido, que estava sentado do meu lado na mesma mesa, segurando o copo de vinho como se tivesse ficado de pedra. Olhei para minha sogra, que fingiu não ter ouvido e continuou cortando a carne no prato. E eu entendi, naquele segundo, com uma clareza que nunca tinha sentido antes, o que eu precisava fazer. Sorri, uma coisa pequena, quase invisível. Mas deixa eu te contar o começo de tudo, porque essa história não começou naquela jantar. Ela começou anos antes, em silêncios que eu aprendi a engolir com o café da manhã. Meu nome é Fernanda. Tenho 40 anos, sou farmacêutica, trabalho há 16 anos numa rede de drogarias em Campinas, e durante a maior parte desses anos eu fui exatamente o tipo de pessoa que faz tudo certo. Estudei, me esforcei, construí uma carreira sólida, economizei com disciplina, não porque alguém me mandou, porque eu aprendi desde cedo que ninguém ia me salvar de nada. Conheci o Marcos quando eu tinha 32 anos, numa confraternização de fim de ano de uma amiga em comum. Ele era engenheiro civil, trabalhava numa construtora grande, ria fácil, sabia ouvir. Parecia diferente, e talvez fosse, no começo. Casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia simples, do jeito que eu queria. 50 pessoas. Um salão pequeno em Campinas, minha mãe chorando na primeira fila, o meu pai sorrindo com aquele orgulho quieto que ele tinha de tudo que eu fazia. Foi lindo. O problema não apareceu no altar. Apareceu depois, quando começamos a falar sobre onde morar. O Marcos tinha um apartamento em Barão Geraldo que estava no nome do pai dele, comprado quando ele tinha 20 e poucos anos. O pai havia Ela disse com um sorriso nos lábios, como quem comenta sobre o tempo, como se as palavras não tivessem peso nenhum. Você nunca vai ser parte dessa família de verdade, Fernanda. Você é a mulher do Marcos, só isso. Eu olhei para ela. Olhei para o meu marido, que estava sentado do meu lado na mesma mesa, segurando o copo de vinho como se tivesse ficado de pedra. Olhei para minha sogra, que fingiu não ter ouvido e continuou cortando a carne no prato. E eu entendi, naquele segundo, com uma clareza que nunca tinha sentido antes, o que eu precisava fazer. Sorri, uma coisa pequena, quase invisível. Mas deixa eu te contar o começo de tudo, porque essa história não começou naquela jantar. Ela começou anos antes, em silêncios que eu aprendi a engolir com o café da manhã. Meu nome é Fernanda. Tenho 40 anos, sou farmacêutica. Trabalho há 16 anos numa rede de drogarias em Campinas, e durante a maior parte desses anos eu fui exatamente o tipo de pessoa que faz tudo certo. Estudei, me esforcei, construí uma carreira sólida, economizei com disciplina, não porque alguém me mandou, porque eu aprendi desde cedo que ninguém ia me salvar de nada. Conheci o Marcos quando eu tinha 32 anos, numa confraternização de fim de ano de uma amiga em comum. Ele era engenheiro civil, trabalhava numa construtora grande, ria fácil, sabia ouvir. Parecia diferente, e talvez fosse, no começo. Casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia simples, do jeito que eu queria. 50 pessoas, um salão pequeno em Campinas, minha mãe chorando na primeira fila, o meu pai sorrindo com aquele orgulho quieto que ele tinha de tudo que eu fazia. Foi lindo. O problema não apareceu no altar. Apareceu depois, quando começamos a falar sobre onde morar. O Marcos tinha um apartamento em Barão Geraldo que estava no nome do pai dele, comprado quando ele tinha 20 e poucos anos. O pai havia falecido 3 anos antes, e o imóvel tinha passado formalmente para o nome do Marcos, mas na prática, toda a família ainda tratava aquele lugar como se fosse propriedade coletiva do clã. A minha cunhada, a Débora, tinha chave. A minha sogra tinha chave.
e nenhum dos dois achava necessário avisar antes de aparecer. No começo, eu tentei entender. Família é família. Todo mundo tem um jeito diferente de funcionar. Eu não queria começar o casamento criando atrito à toa. Então eu fiquei quieta quando a Débora apareceu numa tarde de sábado, sem ligar antes, com a mãe dela, para dar uma olhada em umas coisas que tinham ficado lá do pai. Fiquei quieta quando ela reorganizou as prateleiras da sala, dizendo que ficava mais bonito assim. Fiquei quieta quando ela comentou, na frente da minha sogra, que eu tinha colocado plantas demais no corredor e o apartamento parecia uma estufa. Fiquei quieta porque o Marcos pedia: "Deixa pra lá, Fernanda. A Débora é assim, você sabe como ela é." Eu sabia, sim. O problema é que eu fui aprendendo, devagar, que o deixa pra lá nunca era temporário, era permanente. A Débora tinha 4 anos a mais do que o Marcos e funcionava como se fosse a responsável por tudo na família. Depois que o pai morreu, ela assumiu um papel de matriarca informal que ninguém tinha pedido, mas ninguém contestava. Ela organizava os almoços de domingo, escolhia os presentes para as datas comemorativas, opinava sobre o que cada membro da família deveria ou não deveria fazer. E quando se tratava de mim, essa opinião sempre chegava com um tempero especial. Uma vez no almoço da família, eu comentei que estava pensando em fazer uma especialização em gestão farmacêutica. A Débora virou para o Marcos e disse: "Nossa, mas você deixa ela trabalhar tanto assim? Não é melhor focar no lar agora que vocês estão casados?" Como se eu não estivesse sentada do lado, como se a minha voz não existisse naquela mesa. Outra vez, apareceu no apartamento com a minha sogra e ficou andando pelo espaço com aquele olhar de quem está avaliando um imóvel para comprar. Parou na frente de uma fotografia nossa, eu e o Marcos, na viagem que tínhamos feito para o Nordeste no primeiro aniversário de casamento. Ah, essa foto ficou meio torta. E essa parede ficaria melhor com um quadro mais sóbrio, né, mãe? A minha sogra concordou. O Marcos deu de ombros. Não era a fotografia, nunca era a fotografia, era o recado por trás dela. Você escolheu errado. Você pendura errado. Você não tem gosto. Você não tem lugar. Eu aguentei. Porque amava o meu marido, porque achei que as coisas iam mudar com o tempo, porque toda relação tem seus desafios, não tem? Eu repetia isso para mim mesma, feito um mantra, enquanto aprendia a sorrir em almoços de domingo e responder com gentileza a perguntas que eram, na verdade, provocações embrulhadas em papel de presente. Mas existe um ponto de ruptura em tudo. E o meu chegou naquele jantar. Foi aniversário da minha sogra. Uma sexta-feira à noite, na casa dela no Cambuí. Eu tinha saído mais cedo do trabalho para ajudar a preparar, fui a 2 padarias diferentes para comprar os salgados que ela gostava, levei vinho, flores. Tentei, como sempre tentei. Na mesa estavam a minha sogra, o Marcos, a Débora, o marido da Débora, o Eduardo e 2 primos que eu mal conhecia. A conversa estava animada. Alguém falou sobre uma viagem que a família estava planejando para o fim do ano, uma casa alugada em Gramado, uma semana entre os parentes mais próximos. "Vou reservar para 6 pessoas", disse a Débora, olhando para a lista no celular. Eu olhei para o Marcos. Ele olhou para a mesa. 6? Eu disse. "Mas somos 7, com eu e o Marcos." A Débora levantou os olhos do celular devagar, com aquele sorriso. "Ah, Fernanda, você não entende. Essa é uma tradição da família. A gente sempre vai junto, os irmãos, a mãe, os primos mais próximos. São pessoas que cresceram juntas, que têm história. Não é uma questão de excluir ninguém, tá? É só que você nunca vai ser parte dessa família de verdade. Você é a mulher do Marcos, só isso." O Eduardo assoou a garganta. Os primos olharam para os pratos. Eu olhei para o Marcos. Ele pegou o copo de vinho, deu um gole longo e não disse nada. "Não, isso não é certo." "Não, você foi longe demais, Débora." "Não, Fernanda é minha esposa e faz parte da minha vida." Nada. Um silêncio pesado como concreto. E foi aí que eu sorri. Não foi raiva, não foi mágoa, foi clareza. Eu me levantei, agradeci a minha sogra pelo jantar, disse que estava com dor de cabeça e precisava ir. O Marcos ficou. Claro que ficou. No carro, no estacionamento, sentada no banco do motorista sem ligar o motor, eu fiquei quieta por uns 10 minutos.
olhando para a rua iluminada, para as pessoas passando, para uma criança que corria na calçada com um cachorro preso na guia, e comecei a pensar: tem algo que o Marcos sabia, mas nunca deu importância real. Que a minha avó materna, a Dona Conceição, faleceu quando eu tinha 36 anos e me deixou uma herança. Não era uma fortuna no sentido hollywoodiano, mas era muito dinheiro para mim. A casa dela em Ribeirão Preto, que foi vendida depois do inventário, mais as economias dela num banco que ninguém sabia direito que existia. No total, uns R$ 380 mil. Eu tinha colocado tudo em fundos de investimento. Não contei muito para o Marcos porque ele nunca perguntou com interesse real. Eu mencionei uma vez, nos primeiros meses, e ele disse: "Que bom, guarda bem", e voltou a olhar para o celular. Então guardei. Bem, mas a herança da minha avó não era tudo. Durante os 7 anos de casamento, eu continuei trabalhando, continuei economizando, continuei investindo com a mesma disciplina de sempre. Parte do meu salário todo mês, uma parte pequena de participação nos lucros que recebi 2 vezes, uma consultoria que fiz para uma rede de clínicas privadas por 2 anos, tudo guardado, tudo crescendo em silêncio enquanto eu sorria em almoços de domingo. Naquela noite, parada no estacionamento da casa da minha sogra, eu abri o aplicativo do banco no celular. Pir. Et comasu. Fir. Null. Eu olhei para aquele número por um tempão, não porque não sabia que ele estava lá, sabia, mas porque só naquele momento eu entendi o que ele significava de verdade. Significava que eu não precisava aguentar mais nada. Fui para casa. O Marcos chegou 2 horas depois, com aquele ar de quem acha que o tempo resolve tudo. "Fernanda, você não precisava sair assim." A Débora fala sem pensar. Eu estava na cama, com o livro na mão, fingindo ler. "Marcos", eu disse com calma. Ela disse que eu nunca vou ser parte dessa família. Na frente de todo mundo. E você não disse nada. Ele suspirou, sentou na beira da cama. "O que você queria que eu falasse? Ela é minha irmã. Você sabe como as coisas são." "Sei", eu disse. "Agora eu sei exatamente como as coisas são." Ele não entendeu o que aquilo significava. Apagou a luz e dormiu em 10 minutos. Eu fiquei acordada olhando para o teto. Na semana seguinte, comecei a pesquisar imóveis. Não de qualquer jeito, com critério. Eu sabia o que queria. Queria algo que fosse completamente meu, num bairro bom em Campinas, com luz natural, varanda, silêncio. Um lugar onde eu acordasse de manhã e sentisse que estava em casa de verdade, não de visita. Encontrei na segunda semana. Um apartamento de 3 quartos no Jardim Chapadão, num prédio novo, com piscina e área de convivência. 10º andar, vista para um parque. O dono estava vendendo porque havia aceitado uma proposta de trabalho em Florianópolis e precisava fechar rápido. O preço era R$ 1.380.000, abaixo do valor de mercado pela urgência. Visitei numa terça-feira à tarde, disse que estava avaliando opções, mas eu já sabia desde que entrei pela porta. A luz que entrava pela janela do quarto principal, o parquet claro no corredor, a varanda com vista para as árvores do parque lá embaixo. Era exatamente onde eu queria estar. Na quinta-feira propus o valor. Na sexta, fechamos. Transferência bancária, documentos, escritura lavrada numa segunda-feira de manhã cedo. Fernanda Costa Lima, proprietária. Eu li meu nome naquele papel umas 3 vezes seguidas. Voltei para casa naquela segunda à noite e continuei vivendo normalmente. Preparei o jantar. Perguntei como tinha sido o dia do Marcos. Assisti a um episódio de série com ele no sofá. Não disse nada. Nos 5 dias seguintes, nos momentos em que ficava sozinha em casa, fui marcando discretamente cada coisa que era minha. Os móveis que eu tinha trazido do meu apartamento quando a gente se mudou juntos. Os utensílios que eu tinha comprado. Os eletrodomésticos que estavam no meu nome. As plantas. Os livros. Os quadros. Ficou evidente, quando eu terminei a lista, que grande parte daquele apartamento era preenchida por coisas que eu tinha comprado, escolhido, cuidado. O Marcos havia chegado com uma cama velha, um sofá surrado que tínhamos descartado logo depois, e caixas de roupas. Quase tudo o mais era meu. Contratei uma empresa de mudanças especializada em remoção rápida e discreta. A mulher que atendeu minha ligação não perguntou muito.
Entendeu a situação sem que eu precisasse explicar. A gente manda 6 pessoas. Em 4 a 5 horas a senhora está instalada. Escolhi uma quinta-feira. O Marcos tinha uma obra importante no interior e ficaria fora 2 dias, voltando na sexta à noite. Era a janela perfeita. Na quarta-feira à noite, fiz tudo normal. Preparei um caldo de frango que ele adorava, embalei numa marmita para ele levar na viagem de manhã. Ele me beijou na testa antes de sair às 6 da manhã. Você é a melhor, Fer, eu sorri. A equipe chegou às 8. Foi metódico, foi cuidadoso, foi rápido. Eles embalaram tudo com precisão profissional, etiquetaram cada caixa, carregaram com cuidado as plantas que eu tinha cultivado por anos. Meus quadros, minha biblioteca inteira, meus eletrodomésticos, meu escritório improvisado no quarto de hóspedes, minha louça, meus lençóis. Fotografei cada cômodo antes e depois, documentando o que levei e o que deixei, porque eu sabia que depois tentariam dizer que eu tinha tomado o que não era meu. Não tomei. Deixei tudo que era dele, mas foi chocante ver o quanto era meu. Às 2 da tarde, o apartamento estava esvaziado de mim. O que restou foram as coisas do Marcos, algumas peças que ele tinha trazido da família, o guarda-roupa antigo do quarto, a televisão da sala que era dele. O espaço ficou menor, mais vazio, diferente, como se o apartamento tivesse perdido a alma. Antes de fechar a porta, deixei um envelope na bancada da cozinha. O mesmo lugar onde a Débora costumava colocar as sacolas das coisas que trazia para melhorar o apartamento. Uma escolha consciente. A carta dizia: Marcos, você pediu para eu entender como as coisas são. Eu entendi. Ela disse com um sorriso nos lábios, como quem comenta sobre o tempo, como se as palavras não tivessem peso nenhum. Você nunca vai ser parte dessa família de verdade, Fernanda. Você é a mulher do Marcos, só isso. Eu olhei para ela. Olhei para o meu marido, que estava sentado do meu lado na mesma mesa, segurando o copo de vinho como se tivesse ficado de pedra. Olhei para minha sogra, que fingiu não ter ouvido e continuou cortando a carne no prato. E eu entendi, naquele segundo, com uma clareza que nunca tinha sentido antes, o que eu precisava fazer. Sorri, uma coisa pequena, quase invisível. Mas deixa eu te contar o começo de tudo, porque essa história não começou naquela jantar. Ela começou anos antes, em silêncios que eu aprendi a engolir com o café da manhã. Meu nome é Fernanda. Tenho 40 anos, sou farmacêutica, trabalho há 16 anos numa rede de drogarias em Campinas, e durante a maior parte desses anos eu fui exatamente o tipo de pessoa que faz tudo certo. Estudei, me esforcei, construí uma carreira sólida, economizei com disciplina, não porque alguém me mandou, porque eu aprendi desde cedo que ninguém ia me salvar de nada. Conheci o Marcos quando eu tinha 32 anos, numa confraternização de fim de ano de uma amiga em comum. Ele era engenheiro civil, trabalhava numa construtora grande, ria fácil, sabia ouvir. Parecia diferente, e talvez fosse, no começo. Casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia simples, do jeito que eu queria. 50 pessoas, um salão pequeno em Campinas, minha mãe chorando na primeira fila, o meu pai sorrindo com aquele orgulho quieto que ele tinha de tudo que eu fazia. Foi lindo. O problema não apareceu no altar. Apareceu depois, quando começamos a falar sobre onde morar. O Marcos tinha um apartamento em Barão Geraldo que estava no nome do pai dele, comprado quando ele tinha 20 e poucos anos. O pai havia falecido 3 anos antes, e o imóvel tinha passado formalmente para o nome do Marcos, mas na prática, toda a família ainda tratava aquele lugar como se fosse propriedade coletiva do clã. A minha cunhada, a Débora, tinha chave. A minha sogra tinha chave. E nenhum dos dois achava necessário avisar antes de aparecer. No começo, eu tentei entender. 2 milhões de reais. Foi o que minha mãe deixou quando fechou os olhos pela última vez. 35 anos costurando vestidos de noiva na mesma sala pequena do fundo da casa. 35 anos, com os dedos marcados pela agulha, com a coluna curvada sobre a máquina Singer que meu avô havia comprado antes de eu nascer. 35 anos acordando às 6 da manhã, dormindo depois da meia-noite, abrindo mão de férias, de viagens, de qualquer coisa que custasse dinheiro que ela achava que precisava guardar. Para mim. Ela fazia tudo aquilo para mim.
Quando o advogado terminou de ler o inventário, eu não consegui falar. Fiquei olhando para os números na folha como se fossem palavras em outro idioma. 2 milhões de reais. Um apartamento quitado no centro. Uma poupança que ela foi construindo centavo por centavo durante décadas. E um fundo de investimento que ela nunca me contou que tinha. Meu marido, Ricardo, estava sentado ao meu lado naquele escritório. Vi o momento exato em que algo mudou no rosto dele. Não foi discreto. Foi como acender uma luz numa sala escura. Os olhos brilharam, a postura mudou, e ele colocou a mão sobre a minha com uma ternura que eu não sentia há muito tempo. Sofia, sua mãe era uma mulher extraordinária, ele disse, com a voz carregada de emoção. Você precisa honrar tudo que ela construiu. Pensei que era amor. Pensei que era ele me apoiando no momento mais difícil da minha vida. Eu tinha 40 anos, acabara de perder a única pessoa que sempre esteve do meu lado, e o homem com quem eu era casada há 11 anos estava me olhando com aqueles olhos cheios de calor. Eu não sabia ainda, mas ia descobrir muito em breve. Nos 3 dias após o funeral, Ricardo foi o marido que eu sempre quis que ele fosse. Chegava cedo em casa, cozinhava, ficava comigo enquanto eu chorava sem conseguir parar. Me abraçava de manhã antes de ir trabalhar. Me mandava mensagens durante o dia perguntando como eu estava. Na quarta noite, ele abriu uma garrafa de vinho tinto que guardava para uma ocasião especial. Disse que queria conversar sobre o futuro. Sobre o que faríamos com o apartamento da minha mãe, sobre os investimentos, sobre como aquele dinheiro poderia mudar nossas vidas. Sugeri manter o apartamento. Era onde eu havia crescido. Cada parede daquele lugar guardava uma memória dela. Ricardo concordou imediatamente. Claro, amor, o que você quiser. Mas então ele continuou falando. Devagar, com cuidado, como quem testa o chão antes de pisar. Disse que há anos carregava uma dívida no negócio dele que estava sufocando os dois. Que aquele era o momento de finalmente respirar. Que 2 milhões de reais poderiam quitar tudo e ainda sobrar para investir juntos, para construir algo sólido, para garantir nossa aposentadoria. Ouvi tudo sem interromper, e então disse que precisava pensar. Ele concordou de novo, claro, sem pressão, mas sorriu de um jeito que eu não gostei. Um sorriso de quem acha que o resultado já está decidido. Demorei mais 3 dias para entender o que estava acontecendo. Foram 3 dias de Ricardo chegando tarde, de conversas abreviadas, de telefone virado para baixo na mesa. 3 dias de um distanciamento sutil que ele tentava cobrir com gentilezas calculadas, um café da manhã na cama, uma flor comprada na esquina, um elogio que soava ensaiado. Na segunda semana depois do funeral, ele chegou em casa com uma pasta. Preciso que a gente converse sobre uma coisa séria, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa de jantar. Conhecia aquele tom. 2 milhões de reais. Foi o que minha mãe deixou quando fechou os olhos pela última vez. 35 anos costurando vestidos de noiva na mesma sala pequena do fundo da casa. 35 anos, com os dedos marcados pela agulha, com a coluna curvada sobre a máquina Singer que meu avô havia comprado antes de eu nascer. 35 anos acordando às 6 da manhã, dormindo depois da meia-noite, abrindo mão de férias, de viagens, de qualquer coisa que custasse dinheiro que ela achava que precisava guardar. Para mim. Ela fazia tudo aquilo para mim. Quando o advogado terminou de ler o inventário, eu não consegui falar. Fiquei olhando para os números na folha como se fossem palavras em outro idioma. 2 milhões de reais. Um apartamento quitado no centro. Uma poupança que ela foi construindo centavo por centavo durante décadas, e um fundo de investimento que ela nunca me contou que tinha. Meu marido, Ricardo, estava sentado ao meu lado naquele escritório. Vi o momento exato em que algo mudou no rosto dele. Não foi discreto, foi como acender uma luz numa sala escura. Os olhos brilharam, a postura mudou, e ele colocou a mão sobre a minha com uma ternura que eu não sentia há muito tempo. Sofia, sua mãe era uma mulher extraordinária, ele disse, com a voz carregada de emoção. Você precisa honrar tudo que ela construiu. Pensei que era amor. Pensei que era ele me apoiando no momento mais difícil da minha vida. Eu tinha 40 anos, acabara de perder a única pessoa que sempre esteve do meu lado, e o homem com quem eu era casada há 11 anos estava me olhando com aqueles olhos cheios de calor.
Eu não sabia ainda, mas ia descobrir muito em breve. Nos 3 dias após o funeral, Ricardo foi o marido que eu sempre quis que ele fosse. Chegava cedo em casa, cozinhava, ficava comigo enquanto eu chorava sem conseguir parar. Me abraçava de manhã antes de ir trabalhar. Me mandava mensagens durante o dia perguntando como eu estava. Na 4ª noite, ele abriu uma garrafa de vinho tinto que guardava para uma ocasião especial. Disse que queria conversar sobre o futuro. Sobre o que faríamos com o apartamento da minha mãe, sobre os investimentos, sobre como aquele dinheiro poderia mudar nossas vidas. Sugeri manter o apartamento. Era onde eu havia crescido. Cada parede daquele lugar guardava uma memória dela. Ricardo concordou imediatamente. Claro, amor, o que você quiser. Mas então ele continuou falando. Devagar, com cuidado, como quem testa o chão antes de pisar. Disse que há anos carregava uma dívida no negócio dele que estava sufocando os dois. Que aquele era o momento de finalmente respirar. Que 2 milhões de reais poderiam quitar tudo e ainda sobrar para investir juntos, para construir algo sólido, para garantir nossa aposentadoria. Ouvi tudo sem interromper. E então disse que precisava pensar. Ele concordou de novo. Claro, sem pressão. Mas sorriu de um jeito que eu não gostei. Um sorriso de quem acha que o resultado já está decidido. Demorei mais 3 dias para entender o que estava acontecendo. Foram 3 dias de Ricardo chegando tarde, de conversas abreviadas, de telefone virado para baixo na mesa. 3 dias de um distanciamento sutil que ele tentava cobrir com gentilezas calculadas, um café da manhã na cama, uma flor comprada na esquina, um elogio que soava ensaiado. Na 2ª semana depois do funeral, ele chegou em casa com uma pasta. Preciso que a gente converse sobre uma coisa séria, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa de jantar. Conhecia aquele tom. Era o tom que ele usava quando queria me convencer de algo sem parecer que estava me convencendo. Abri a pasta. Dentro havia documentos que eu não esperava encontrar. Uma petição de divórcio. Partilha de bens detalhada. Tudo já preenchido, já organizado, com marcações à caneta indicando onde eu deveria assinar. Ricardo ficou de pé do outro lado da mesa, com os braços cruzados, olhando para mim com uma expressão que misturava desconforto com determinação. Sofia, a gente não está bem há muito tempo. Você sabe disso. Meu coração acelerou, mas minha voz saiu calma. Quando você chegou a essa conclusão? Não é uma conclusão nova. É algo que eu venho sentindo há muito tempo e nunca tive coragem de falar. 11 anos, Ricardo. Eu sei. E eu sinto muito, mas ficar juntos só por inércia não é bom para nenhum dos dois. Olhei de volta para os documentos. Li a partilha, a casa onde morávamos, dividida ao meio. O carro que eu havia comprado com meu próprio salário de professora universitária, dividido ao meio. E no final, uma linha que fazia o ar sair dos meus pulmões. Herança recebida durante o matrimônio, sujeita à partilha conforme regime de bens. Levantei os olhos para ele. Você está pedindo metade da herança da minha mãe. Não é assim que funciona, ele disse, como se estivesse me explicando algo óbvio. A gente é casado em comunhão parcial de bens. O que você recebe durante o casamento entra na partilha. Eu já consultei um advogado. Claro que já havia consultado. Não precisa ser uma guerra, ele continuou. Estou propondo algo limpo. Você fica com o apartamento da sua mãe. Eu abro mão do apartamento. Em troca, você me transfere 700 mil das poupanças e dos fundos. Simples. Simples. 700 mil reais do dinheiro que minha mãe costurou vestido por vestido durante 35 anos. E se eu não concordar? Ele suspirou. Vai ser mais difícil para os dois. Processo na justiça leva anos. O dinheiro fica bloqueado, os advogados ficam ricos, e no final a gente chega mais ou menos no mesmo lugar, só que exaustos e sem dinheiro para pagar os honorários. Fiz uma pausa, fechei a pasta, empurrei de volta para ele. Me dá uma semana, eu disse. Ele não esperava isso. Esperava choro, esperava negociação, esperava que eu tentasse mudar a cabeça dele ali mesmo. Ficou olhando para mim por um momento, inseguro. Uma semana. Eu repeti, para eu organizar minha cabeça e consultar minha advogada. Tudo bem, ele pegou a pasta,
Mas Sofia, eu sei que você vai pensar direito e vai ver que é a melhor solução para os dois. Ele saiu para o quarto. Ouvi o chuveiro abrir, ouvi o som familiar da casa se movendo ao redor do silêncio que havia entre nós. E eu fiquei sentada à mesa, olhando para o meu próprio reflexo na janela escura. Precisei de exatamente 40 minutos para ligar para a Drumpra Fernanda. Ela era advogada especializada em direito de família e sucessões. Nos conhecíamos desde a faculdade. Quando minha mãe começou a ficar doente, 14 meses antes, a Drumara, Fernanda havia me ajudado a entender algumas coisas sobre proteção patrimonial. Coisas que eu guardei na memória e nunca contei para Ricardo. Sofia, boa noite. Aconteceu alguma coisa? Ele pediu divórcio, eu disse. E quer 700 mil da herança da minha mãe. Silêncio breve do outro lado. Quando foi que ele fez isso? Hoje à noite, com documentos já prontos. Eu ouvi a Drubira. Fernanda respirar fundo, e então ela disse uma coisa que fez meu coração bater de um jeito diferente. Sofia, você se lembra do que a gente registrou em cartório 14 meses atrás? Me lembrava de cada detalhe. 14 meses antes daquela noite, quando os médicos disseram que minha mãe não responderia mais ao tratamento, ela me chamou para conversar na varanda do apartamento dela. Era tarde da noite, estava frio para os padrões daqui, e ela estava enrolada numa manta que eu havia tricotado para ela quando tinha 12 anos. Minha filha, ela disse, sem preâmbulo, eu preciso te contar uma coisa que fiz. Escutei. Ela havia procurado a drogar Fernanda sozinha, 3 semanas antes, sem me contar. Havia perguntado como poderia garantir que tudo que construiu ficasse comigo. Não com o meu casamento, não com o meu marido, comigo. A doutora Fernanda explicou que a forma mais segura seria fazer uma doação em vida, devidamente registrada em cartório, transferindo o apartamento e os ativos financeiros para o meu nome antes de qualquer evento que pudesse complicar a situação. Minha mãe perguntou, isso protege minha filha se o casamento não der certo? A doutora Fernanda disse que sim. Bens recebidos por doação antes do óbito, devidamente registrados, não integram o espólio do inventário e, dependendo da época do registro e das cláusulas incluídas, podem ser blindados da partilha conjugal. Minha mãe disse, então vamos fazer isso. Ela me contou tudo naquela noite na varanda. Disse que não estava sendo pessimista, estava sendo realista. Disse que um pai sabe, uma mãe também sabe, e ela via há anos como Ricardo me olhava quando achava que eu não estava prestando atenção. Com cálculo, com paciência de quem está esperando o momento certo. Eu protestei, defendi o meu casamento. Disse que ela estava errada. Ela pegou minha mão, pode ser que eu esteja. Mas assina, minha filha, assina por mim. Assinei. 14 meses antes de Ricardo chegar com a pasta. 14 meses antes do pedido de divórcio. 14 meses antes de ele me entregar os documentos com aquela expressão de vendedor satisfeito. O apartamento já estava no meu nome. Com uma cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade que a Draro Fernanda havia inserido especificamente para proteger o bem de qualquer dissolução conjugal. O fundo de investimento havia sido resgatado, a poupança havia sido movimentada, e tudo estava registrado como doação anterior, fora do período do casamento atual, com documentação completa. Tecnicamente, não havia herança a partilhar. Havia uma doação que minha mãe havia feito para a filha dela quando ainda estava viva e em plena capacidade mental. Sofia, a doutora Fernanda disse ao telefone naquela noite. Ele pode entrar com ação, mas não tem caso. Tudo está registrado, tudo está documentado, tudo está dentro da lei. O que ele pode reivindicar da partilha é o que vocês construíram juntos durante o casamento. E o que era isso? Um carro que eu havia pago sozinha nos últimos 2 anos porque ele disse que estava sem dinheiro. Umas economias conjuntas que davam uns 18 mil. E metade do valor da casa onde morávamos, que estava financiada e que eu pagava com meu salário porque o negócio dele nunca dava o retorno que ele prometia. Então, no fim das contas, quanto ele leva? A doutora Fernanda fez uma pausa. Uns 9 mil talvez, se for generosa. Desliguei o telefone e olhei pela janela por um longo tempo.
Nos dias seguintes, Ricardo foi incrivelmente amável. Trazia café da manhã para mim, perguntava como eu estava dormindo, evitava qualquer assunto que pudesse criar tensão. Estava me mantendo no estado emocional mais favorável possível para quando chegasse a hora de assinar. No quinto dia, ele foi ao trabalho como de costume, e eu liguei para a Adroa Fernanda para confirmar que tudo estava em ordem. Ela confirmou. Os documentos estavam perfeitos, não havia brecha. No sexto dia, enquanto Ricardo estava em casa, meu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Apenas uma linha. Perguntava se eu era a esposa de Ricardo e dizia que precisava conversar comigo sobre alguma coisa importante. Respondi com cautela. A pessoa do outro lado era uma mulher. Disse que havia namorado Ricardo por 8 meses. Disse que ele havia terminado com ela na semana anterior, 2 dias depois do funeral da minha mãe. Disse que não sabia que ele era casado até o mês passado, quando achou a aliança dele dentro do carro. Li aquela mensagem 3 vezes. 8 meses. Ele estava com outra pessoa por 8 meses enquanto eu cuidava da minha mãe doente, enquanto eu ia e voltava do hospital, enquanto eu chegava em casa exausta e ele dizia que estava preocupado com o trabalho. Não respondi para a mulher naquele momento. Precisei de um tempo para processar. Fui até o banheiro, botei água fria no rosto, me olhei no espelho por alguns minutos. 40 anos. 3 décadas aprendendo que a vida é uma série de escolhas e que cada escolha tem peso. Minha mãe havia feito escolhas difíceis por 35 anos. Eu havia feito escolhas difíceis por 11. E Ricardo havia feito as suas. Voltei para a sala. Ele estava sentado no sofá, mexendo no celular. Posso te perguntar uma coisa? Ele levantou os olhos. Pode. Você está com outra pessoa? Ele não respondeu de imediato. Aquele segundo de hesitação disse tudo. Sofia. Não precisa explicar. Só quero saber se é verdade. Ele colocou o celular sobre a almofada ao lado. Suspirou. Sim, eu conheci alguém. Não foi planejado. Aconteceu. Por quanto tempo? Uns 8 meses. Olhei para ele. Para aquele homem que eu havia escolhido 11 anos atrás, que havia dançado comigo no nosso casamento, que havia segurado minha mão quando minha mãe recebeu o diagnóstico, que havia chorado junto comigo em 2 perdas que a vida nos trouxe antes que pudéssemos ser pais. E ela sabe do dinheiro da minha mãe? Não tem nada a ver com ela. Não perguntei se tem a ver com ela. Perguntei se ela sabe. Ele desviou o olhar. Entendi o que aquilo significava. Tudo bem, Ricardo, eu disse. Me dá os documentos. Ele levantou os olhos surpreso. Vou assinar. Você pediu 1 semana. Já faz 6 dias. Não precisa esperar até amanhã. Ele foi buscar a pasta. Voltou com ela na mão, ainda com aquela expressão de quem não sabe bem o que está acontecendo. Eu assinava depressa demais, sem negociar, sem chorar, sem tentar convencê-lo, de nada. Peguei os documentos, li cada página com cuidado, assinei onde estava marcado, entreguei a pasta de volta. E agora? Agora você contrata um advogado e dá entrada no processo. Minha advogada vai cuidar da parte da partilha. Ele olhou para mim por um longo momento. Você está bem? Não, eu disse. Mas vou ficar. Ele saiu naquela noite com uma mala. Ouvi o carro saindo da garagem. Fiquei em pé na sala escura, ouvindo o silêncio se instalar na casa como poeira depois de uma tempestade. Então mandei uma mensagem para a Dronga Fernanda. Assinei. Pode começar. Ela respondeu com 2 palavras. Estou pronta. O processo levou alguns dias para ser formalizado. Durante esse tempo, Ricardo mandava mensagens cordiais, perguntando sobre documentos, confirmando datas, tratando tudo como uma transação comercial. Eu respondia educadamente, sempre educada, sempre objetiva. No 10º dia após a assinatura, o advogado dele ligou para a Dronga Fernanda, perguntou sobre a transferência da herança. Ela explicou, com muita paciência, que não havia herança a transferir, porque o patrimônio da minha mãe havia sido doado em vida 14 meses antes, com todos os registros em ordem e todas as cláusulas legais devidamente formalizadas. O advogado disse que aquilo não era possível. Fernanda disse que era não apenas possível, como estava completamente documentado, e que ela ficaria feliz em enviar cópias de tudo para análise. Houve um silêncio do outro lado da linha.
Depois, ela me contou, o advogado disse que iam contestar, que iam questionar a capacidade mental da minha mãe no momento da doação, que iam argumentar que havia simulação. A doutora Fernanda respondeu que a minha mãe havia sido avaliada por 2 médicos e um psicólogo no dia anterior ao registro da doação, como precaução que havíamos tomado exatamente para evitar esse tipo de questionamento. Que havia laudos médicos atestando plena capacidade cognitiva, que havia testemunhas, havia notário, havia tudo. Depois daquilo, o telefone de Ricardo tocou quase sem parar durante 2 dias. Ele me ligou 5 vezes. Não atendi. Mandou mensagens longas dizendo que havia um equívoco, que ele tinha certeza de que eu ia querer resolver aquilo de forma civilizada, que ele não estava pedindo nada que não fosse seu por direito. Respondi uma vez, apenas uma. Fala com a minha advogada. Na 3ª semana, recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Levei um tempo para entender que era a mulher com quem ele havia ficado esses 8 meses. Ela disse que Ricardo havia prometido a ela que depois do divórcio eles teriam condições de começar uma vida nova juntos, que ele havia falado em viagem, em apartamento, em estabilidade, que agora ele estava dizendo que não tinha dinheiro nenhum e que as coisas seriam mais difíceis do que ele havia planejado. Ela queria saber se eu poderia ao menos deixar que ele ficasse com uma parte maior da casa para que os 2 conseguissem se estruturar. Li aquela mensagem 2 vezes. Coloquei o celular no bolso. Fui fazer café. Não respondi. Algumas semanas depois, a doutora Fernanda me ligou com a atualização final. O advogado de Ricardo havia desistido de contestar a doação. Não havia base legal. Tudo estava registrado. Tudo estava documentado. Tudo havia seguido cada procedimento que a lei exigia. A partilha final havia sido concluída. Ricardo havia ficado com metade das economias conjuntas, que davam pouco mais de R$ 9.000. O carro estava no meu nome, pago com meu salário, portanto, permaneceria comigo. A casa financiada seria vendida e o saldo restante após quitar o financiamento seria dividido, o que dava a ele uma quantia modesta que mal cobriria 6 meses de aluguel. E a doação? O apartamento? Os investimentos? Intocados. Exatamente como minha mãe havia planejado. Sofia, a doutora Fernanda disse antes de desligar. Você quer saber o que me disse o advogado dele quando aceitou os termos? O quê? Ele disse que seu cliente não havia entendido o que estava assinando quando preparou os documentos do divórcio, que havia uma cláusula lá que renunciava a qualquer reivindicação sobre bens adquiridos por doação ou herança. Ele mesmo havia colocado aquilo lá para garantir que você não fosse atrás de alguma herança futura que ele pudesse receber. Mas ao fazer isso, ele renunciou formalmente ao direito de contestar a doação que você já havia recebido. Fiz silêncio por alguns segundos. Ele preparou a própria armadilha. É exatamente isso. Desliguei e fiquei olhando para o apartamento da minha mãe. Estava de volta àquelas paredes que eu conhecia de memória. A máquina Singer ainda estava no canto da sala, coberta com um pano branco que eu havia colocado no dia depois do funeral, as fotos na parede, os vasos de plantas que ela regava toda manhã antes de ligar para mim. Senti a ausência dela de uma forma física, como se houvesse um espaço no ar que pertencia a ela e que agora estava vazio. Mas também senti outra coisa, uma espécie de quietude, daquelas que só aparecem quando uma tempestade passa e você percebe que ainda está de pé. Nos meses seguintes, organizei minha vida com a calma de quem tem tempo, finalmente para pensar em cada passo. Voltei a dar aulas com mais presença. Comecei a sair mais com as amigas que havia deixado de lado durante os anos em que o casamento foi consumindo meu tempo e minha energia sem que eu percebesse. Retomei uma pesquisa. R$ 2 milhões. Foi o que minha mãe deixou quando fechou os olhos pela última vez. 35 anos costurando vestidos de noiva na mesma sala pequena do fundo da casa. 35 anos, com os dedos marcados pela agulha, com a coluna curvada sobre a máquina Singer que meu avô havia comprado antes de eu nascer. 35 anos acordando às 6 da manhã, dormindo depois da meia-noite, abrindo mão de férias, de viagens, de qualquer coisa que custasse dinheiro que ela achava que precisava guardar. Para mim. Ela fazia tudo aquilo para mim. Quando o advogado terminou de ler o inventário, eu não consegui falar.
Fiquei olhando para os números na folha como se fossem palavras em outro idioma. 2 milhões de reais. Um apartamento quitado no centro, uma poupança que ela foi construindo centavo por centavo durante décadas e um fundo de investimento que ela nunca me contou que tinha. Meu marido, Ricardo, estava sentado ao meu lado naquele escritório. Vi o momento exato em que algo mudou no rosto dele. Não foi discreto, foi como acender uma luz numa sala escura. Os olhos brilharam, a postura mudou e ele colocou a mão sobre a minha com uma ternura que eu não sentia há muito tempo. Sofia, sua mãe era uma mulher extraordinária, ele disse, com a voz carregada de emoção. Você precisa honrar tudo o que ela construiu. Pensei que era amor. Pensei que era ele me apoiando no momento mais difícil da minha vida. Eu tinha 40 anos, acabara de perder a única pessoa que sempre esteve do meu lado, e o homem com quem eu era casada há 11 anos estava me olhando com aqueles olhos cheios de calor. Eu não sabia ainda, mas ia descobrir muito em breve. Nos 3 dias após o funeral, Ricardo foi o marido que eu sempre quis que ele fosse. Chegava cedo em casa, cozinhava, ficava comigo enquanto eu chorava sem conseguir parar. Me abraçava de manhã antes de ir trabalhar. Me mandava mensagens durante o dia perguntando como eu estava. Na quarta noite, ele abriu uma garrafa de vinho tinto que guardava para uma ocasião especial. Disse que queria conversar sobre o futuro. Sobre o que faríamos com o apartamento da minha mãe, sobre os investimentos, sobre como aquele dinheiro poderia mudar nossas vidas. Sugeri manter o apartamento. Era onde eu havia crescido. Cada parede daquele lugar guardava uma memória dela. Ricardo concordou imediatamente. Claro, amor, o que você quiser. Mas então ele... 2 milhões de reais. Foi o que minha mãe deixou quando fechou os olhos pela última vez. 35 anos costurando vestidos de noiva na mesma sala pequena do fundo da casa. 35 anos, com os dedos marcados pela agulha, com a coluna curvada sobre a máquina Singer que meu avô havia comprado antes de eu nascer. 35 anos acordando às 6 da manhã, dormindo depois da meia-noite, abrindo mão de férias, de viagens, de qualquer coisa que custasse dinheiro que ela achava que precisava guardar. Para mim. Ela fazia tudo aquilo para mim. Quando o advogado terminou de ler o inventário, eu não consegui falar. Fiquei olhando para os números na folha como se fossem palavras em outro idioma. 2 milhões de reais. Um apartamento quitado no centro. Uma poupança que ela foi construindo centavo por centavo durante décadas. E um fundo de investimento que ela nunca me contou que tinha. Meu marido, Ricardo, estava sentado ao meu lado naquele escritório. Vi o momento exato em que algo mudou no rosto dele. Não foi discreto. Foi como acender uma luz numa sala escura. Os olhos brilharam, a postura mudou, e ele colocou a mão sobre a minha com uma ternura que eu não sentia há muito tempo. Sofia, sua mãe era uma mulher extraordinária, ele disse, com a voz carregada de emoção. Você precisa honrar tudo o que